Então, na verdade, a regência, ela se resume o quê? A organização de uma oração com ou sem uso da preposição. Então, organização de uma oração. E ela se resume isso, ao fato do uso ou não da ou de preposição. Por que isso? Porque eu tenho alguns casos que eu vou ver depois, aquilo de usar o ao, usar em, usar no, na, e eu tenho alguns verbos que, se eu utilizo preposição ou não, se modifica o que? O conceito. Tá? Por exemplo, o verbo assistir. Assistir eu posso utilizar preposição ou não. E eu escrevo ele da mesma forma, pronuncio igual, ele tem significados diferentes. Tá? Se eu usar ele com preposição, significa o quê? Permanência. Ver. Tá? Estar ali. Então, permanência. Ver. Esse ver aqui é usual, assim, nessa designação. Eu sou um pouquinho contra, às vezes, porque tu pode ver o quê? Na verdade, tu não pode assistir, tu não assiste essa cadeira. Né? Por quê? Porque assistir está ligado ao quê? Ao movimento. É aquela história da preposição do a, do ao, movimento. Né? A gente vê a cadeira, tu vê a cadeira porque ela está parada. Tu vê um pássaro em cima da árvore e tu pode assistir ao voo do pássaro. Por quê? No voo o pássaro se movimenta. Tá? Na verdade, às vezes a gente fala, eu vi um filme, que não é bem certo, até porque eu vi um filme. Depois eu estou usando o quê? Que vai ser artigo indefinido. Tá? E assistir, quando significa permanência, de ver, olhar, tu tem que usar uma preposição depois, senão ele não significa mais isso. Então, assistir, ou assistimos ao filme. Ao filme no cinema. Né? Porque o no vai representar a profundidade dentro do cinema. Depois eu vou voltar nesse caso aqui. Tá? Então, assistimos ao filme. A gente não pode assistir o filme, como a gente fala. Tá? Assistiu o filme, assistiu o seriado, assistiu o jogo. Não existe, tu assiste ao jogo. Por quê? Porque se eu não utilizar uma preposição depois do verbo, utilizar um artigo significa outra coisa, e não ver, não a permanência ali. Então, assistir ao filme, assistir ao jogo de futebol. Por quê? Porque se eu utilizar sem preposição, já não vai ser mais permanência, não vai ser mais ver. Tá? Vai significar o quê? Socorrer, auxiliar. Então, sem preposição, significa auxiliar, socorrer, ajudar. Ajudar, socorrer, auxiliar. Então, o médico assiste o paciente. Tá? Porque ele ajuda, ele socorre, auxilia o paciente. Então, o médico assiste o paciente. Né? O advogado assiste o cliente. Então, se a gente assiste o filme, tu está auxiliando, socorrendo o filme, ajudando. Então, não pode. O escoteiro assistiu o idoso
a atravessar a rua. Né? Volta aquilo que eu falei em uma aula de interpretação textual. Se eu escrever o escoteiro assistiu ao idoso a atravessar a rua, significa o quê? Ele ficou parado olhando o idoso atravessar a rua. Muda todo sentido. Agora, o escoteiro assistiu o idoso a atravessar a rua, significa o quê? Que ele ajudou o idoso a atravessar a rua. Depois tem o verbo agradar. 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 Mesma coisa, com e sem preposição, significados diferentes. Né? Eu posso ter ele sem preposição, ele vai significar dar carinho. Dar carinho. Então, a avó agradou o neto. A avó agradou o neto. Né? A menina agradou o cão. Então, significa o que? Dar afago, dar carinho. Tá? E posso ter agradou ao também. Se eu colocar a preposição, já vai mudar o sentido. Já não é mais dar carinho, daí fica satisfazer, dar satisfação. Já muda a conotação. Então, com preposição, significa satisfazer. Satisfazer. A esposa agradou ao marido. A esposa satisfez, né? Deu satisfação ao marido. Isso caiu em um concurso do ano passado que tinha uma oração que era: o plano econômico agradou ao povo. Errado, né? Porque o plano econômico, né, satisfez ao povo. Errado não, certo com a preposição. O plano econômico agradou o povo, não. Dar carinho, o plano não pode dar carinho, pode satisfazer. Né? Daí tem sentido figurado, conotativo. Estou apagando rápido? Não. Se eu estiver apagando rápido, fala aí. Depois eu tenho as preposições, o uso, né, do ao, do em, no, na, do de. Daquilo, eu já cheguei a falar na aula, né? Eu acho que se eu não chegasse a pegar isso. As principais preposições eu tenho aqui no português, eu tenho o a e o em. O que acontece? Do a, eu vou tirar o plural, eu vou tirar o aos e o ao. Né? E do em eu vou retirar aqui o na com plural,
o no com plural, o da e o do com os plurais, o de. Tá? E aqui eu ainda posso colocar um adendo, que eu não vou utilizar sempre, mas posso para. Então, claro que eu tenho outras preposições, né? Essas aqui são as principais, o quê? Sempre que ligam a movimento, profundidade. Então, aqui, desse lado, movimento, né? Aproximação, aproximação, e aqui, profundidade. Então, tudo que refere a movimento ou aproximação, eu vou utilizar a, as, aos, ao, ainda podendo usar o para. O que refere profundidade em, na, nas, no, nos, da, dos, das, dos, de. Daí eu tenho os casos do verbo chegar, né, o verbo ir, que eu vou ter verbo fui, que eu posso utilizar aqui, daí também para. Fui para a praia. Fui à praia. Porque quando a gente vai a algum lugar, refere o quê? Refere movimento, deslocamento. Né? O verbo chegar, cheguei ao sítio. Isso é uma coisa que costuma cair. Né? Porque seria usual, língua coloquial, cheguei no sítio. Né? Que é errado, porque daí representa a profundidade. Se tu chegou, né, tu não está dentro ainda. Tu chegou no movimento, tu teve que te deslocar para ir. Então, o objeto caiu ao chão. Né? Nada pode cair no chão, só se tiver um buraco. Senão cai próximo ao chão. Sentei à mesa. Né? Sentar na mesa para jantar, só se tu sentar em cima da mesa. E falei, esse é o que a gente mais ouve, né? Ao telefone, a gente ouve no. Tu fala no telefone só se tu estiver dentro do telefone. Né? Tu fala próximo, então tu fala ao telefone. E quando eu vou dar referência de profundidade, né, estamos, eu posso tanto utilizar estamos em sala, que a gente está profundidade dentro da sala, né, ou estamos na sala, tanto faz. Então, se eu coloco o quê? Se eu coloco estou à sala, eu estou do lado da porta da sala, ainda não dentro. Estou na sala, estou dentro da sala. Estamos em sala. Quando a gente fala que caiu ao chão, porque cai, se desloca, movimento, e está próximo ao chão, na verdade, não está dentro do chão. Agora, se tu cai num buraco, tu não cai ao buraco, tu cai no buraco. Porque no buraco tu fica dentro dele, na profundidade. Caiu no buraco. Bateu a porta, isso eu falei na crase, né? E bateu a porta. Se eu coloco preposição, tenho preposição em artigo, significa o quê? Bateu a porta com crase, proximidade e movimento da mão. Bateu pedindo entrada. Bateu a porta, né? Significa bateu a porta, fechou a porta. Não é difícil isso aí, né? Mas eu acho que as pessoas, se a gente for ver no dia a dia, trocam muito mais a regência, falam muito mais errado essa parte aqui, do que concordância. Né? Concordância na fala, as pessoas costumam acertar, assim, falam bem.
E aí, tudo bem? Não peguei o quadro, tinha ficado tão bonitinho. Então, formação de palavras.